Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health da plataforma Saúde Business. Meu nome é Guilherme Hummel, tenho um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o coordenador de conteúdo e o host desse projeto. O projeto é uma realização conjunta entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Marketing Latam. É um projeto de 12 semanas que começou no dia 15 de março, todas as quartas-feiras às 18h30, e a gente discute e debate uma oficina sobre o futuro da saúde. Não vou nem mais falar em saúde digital, o futuro da saúde, porque saúde já é digital. Eu tenho que agradecer sempre os nossos colaboradores, os nossos parceiros, a DGS Brasil, do Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, Saúde Digital, a InterSystems e a Salesforce. Sem eles a gente não conseguia desenvolver esse projeto que começou ano passado, já tem 7 meses de planejamento. Me mandaram aqui falar para vocês, deem like, se inscrevam, enfim, essas coisas que todo mundo fala. Então, vou falar, deem like aí, dê opinião, enfim. Eu também preciso falar para vocês sobre o evento que vai ocorrer na Hospitalar, a 6ª edição do RIMS Hospitalar Forum 2023, cujo título esse ano é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quer dizer, no fundo é uma expansão, uma extensão do que nós estamos fazendo aqui e vamos discutir em 4 meses com painelistas internacionais de 7 ou 8 países do mundo que virão fazer as suas conferências para nós. O programa do evento, a gente vai falar um pouquinho deles nos próximos episódios, mas ele está separado nos 4 dias em 4 verticais. A primeira vertical é desfragmentação, onde a gente discute o grande problema das cadeias de saúde, que é a alta fragmentação do seu ecossistema. Depois a gente vai falar sobre plataformização, quer dizer, todo o contexto que a gente já discutiu aqui sobre interoperabilidade, sobre as plataformas na área de saúde, que são absolutamente necessárias, mas que vão a uma velocidade muito, muito lenta para aquilo que a demanda precisa. Na outra vertical, a gente vai falar sobre remotalization, sobre remotelização, telemedicina, telehealth, saúde conectada, tudo isso que a gente já vem discutindo aqui, a gente vai repassar um pouco, só que com convidados internacionais, para a gente poder estender o nosso tema. Uma coisa interessante que a Holanda fez um projeto de saúde até o ano 2030, publicou agora em fevereiro, e a gente vai trazer um executivo do governo holandês para expor o que é o projeto de saúde deles digital até o ano 2030, para a gente poder um pouco enxergar. E a última vertical é algoritmization, quer dizer, a gente vai falar sobre algoritmização, em que envolve todas as ferramentas de inteligência artificial, envolve os processos, as polêmicas, enfim, a gente vai tentar alinhar um pouco dessa visão. Então, as verticais são desfragmentação, plataformização, remotelização e algoritmização, tá certo? E dentro desses eixos a gente desenvolve vários temários. É importante, deve ter aí um QR Code na tela, porque a Informa está dando aí um cupom de desconto de 20% para inscrição no fórum. Enfim, é uma oportunidade, não sei se a gente vai ter condição de fazer outro evento falando sobre essa dimensão, antecipação da saúde até 2030, quer dizer, que é um problema visceral para o Brasil nos próximos anos. Governo novo, situações de mutação muito grande, enfim. Então a gente tem que olhar para fora para ver o que o mercado internacional está fazendo e a gente reduzir um pouco as incertezas. Eu tenho a honra de estar aqui comigo hoje, Ana Cláudia Pinto, do Grupo Fleury. Ana é Chief Medical Officer da Saúde Digital do Grupo Fleury, médica, neuroendocrinologista da Unifesp, passou pelo IBMEC, FIA, USP, enfim, é uma fera. Tenho uma honra de estar com ela aqui, mas principalmente
pela experiência que ela tem dentro da conceituação de saúde digital. Quer dizer, ela está muito mais por dentro do dia a dia, da visão prática, e a gente está falando muito mais aqui dentro da visão holística, da visão macrosistêmica, mas ela tem essa visão. Obrigado, Ana, por estar conosco aqui, é um prazer enorme conversar com você. Ok, a gente vai conversar então sobre medicina diagnóstica e todos os envolvimentos dentro da cadeia que crescem à medida que a saúde digital disponibiliza ferramental, estratégias, enfim, modelos novos para esse bioma. Ana, eu tenho que trazer uma notícia para a gente fazer uma comparação sobre o Reino Unido. O Reino Unido passa por um dos maiores problemas desde o pós-guerra na área de saúde pública. Quer dizer, eu não sei como é que eles vão resolver aquilo. Eles têm enormes problemas e acumularam depois da pandemia. Para você ter uma ideia, hoje tem 7 milhões de pessoas em lista de espera só na Inglaterra. Eu não estou falando no Reino Unido, dos outros 3 países. Só na Inglaterra, eles têm 7 milhões de pessoas na lista de espera. Uma pessoa com suspeita de câncer demora quase 6 semanas para fazer um agendamento num especialista. Os 3 maiores hospitais públicos londrinos, né, ele tem um tempo de espera de 8 a 9 semanas se você tiver com uma dor no peito. Então, assim, a gente assistiu a NHS ser um barramento superior ao barramento do SUS. De repente, a gente não está vendo o SUS subir, mas está vendo o barramento da NHS descer. E, em função disso, existe um fenômeno que foi identificado nesses últimos 2 anos dentro do NHS, que é a enorme envolvência do paciente com a cadeia, mais do que nunca. Isto é, ele não consegue se desgarrar da cadeia. Então, o tempo de atendimento de um médico foi diminuindo em função dessa demanda absurda. Então, ele demorava 17 minutos em média, eu estou falando no primary care, 17 minutos em média para fazer uma consulta, para fazer uma teleconsulta. E aí a pressão foi crescendo, esse tempo foi diminuindo e aconteceu que o paciente volta para a fila, porque ele volta para as unidades de atendimento, ou porque faltou alguma coisa, ou porque houve uma reiniciativa própria, ou porque o problema dele não teve uma solução. Enfim, o paciente está ficando o paciente do SUS. Qualquer coisa ele vai para o hospital. Impaciente. E aí eles resolveram triplicar os esforços naquilo que eles chamam de patient flow, que é o acompanhamento da jornada do paciente. Quer dizer, que todo mundo já sabia que devia ser feito assim, mas pouca gente fazia isso. Quando a demanda cresceu, você falou, o cara não pode voltar aqui toda semana, quer dizer, eu tenho que fazer um tipo de acompanhamento. O acompanhamento é feito parte digital, parte por aplicativos de triagem, parte com o envolvimento do general practitioner, que é o médico de família deles. Eles fazem, enfim, eles têm uma ciranda que cerca o paciente para evitar que ele volte para as unidades de atendimento que estão superlotadas. Então, nessa direção, nesse sentido, eu queria saber de você como você percebe, né, esse modelo de acompanhamento da jornada do paciente, que seria muito interessante, justamente por causa das ferramentas digitais, o país crescer. A tendência no mundo todo é que no futuro você só vai ter a relação com o paciente dentro do acompanhamento da jornada. Quer dizer, você não vai ficar lá telefonando para ele ou cuidando dele nas áreas de emergência. Você tem que ter. O futuro mostra isso, mostra que haverá um câmbio muito grande dos modelos e processos de relacionamento com o paciente. Então, eu queria saber como você vê essas estratégias e ferramentas digitais para o acompanhamento da jornada do paciente, e até porque o Grupo Fleury tem várias iniciativas nessa direção, vários mecanismos de atendimento que em parte são feitos digitais e em parte são feitos de forma presencial.
E aí eu tenho uma pergunta aqui pronta, mas eu não sei se eu vou fazer. Qual é o driver para acompanhar o paciente no século, no terceiro quarto do século XXI? Então, em primeiro lugar, Guilherme, obrigada, é um prazer enorme estar interagindo aqui com você, né? Eu gosto muito dos seus conteúdos, eu acho que são conteúdos com referência, como você diz, eu acho que isso é super importante. Obrigado. Que a gente tem que lembrar que tem uma ciência, né? Que tem um conhecimento prévio aí, embasando tudo. Bom, então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o driver do Grupo Fleury, da saúde como um todo, ele é para o acompanhamento integral do paciente, como você falou. Uhum. Não só naquelas questões de demanda, de pico, né, de uma necessidade, mas tem um acompanhamento que vai desde o bem-estar, né, até o aparecimento de jornadas específicas, né? Porque a gente tem jornadas, por exemplo, a gestação é uma jornada, né? Então, você está ali nas suas condições normais de temperatura e pressão, você interage, numa situação ideal, com o sistema de saúde menos, né? Só mantém os seus hábitos, mas você tem aqueles momentos em que você adoece, em que você tem a jornada. Eu acho que, assim, dentro desta visão, é que o Grupo Fleury avança. Hoje existem 3 avenidas importantes, né? A primeira é a medicina diagnóstica, que é clássica, é de excelência, que o grupo, que é o core do grupo. Sem dúvida. Mas tem o que o grupo chama de novos elos e de plataforma digital. Por quê? Porque esses picos, principalmente da jornada, normalmente as pessoas precisam de uma orientação, de um guia, de uma assistência. Então, do ponto de vista de estratégia, está muito claro para o Grupo Fleury que ele precisa acompanhar essa tendência, né? Uhum. E com o aparecimento dos recursos digitais, você tem ferramentas que antes você não tinha. Uhum. E outra coisa que eu costumo dizer é que o Grupo Fleury, ele está na casa e no coração das pessoas. Então, eu acho que o Fleury tem uma legitimidade muito grande em ocupar esse espaço, sabe? Uhum. Então, eu acho que é uma estratégia muito acertada. Quando a gente fala de ferramentas digitais, eu vejo 2 pontos aí. As ferramentas, elas estão mais acessíveis, né? Mas não tem nenhuma... Por exemplo, o smartphone já está aí, você tem os biosensores, essas coisas já existem, isso que eu quero dizer. Claro que chegaram coisas disruptivas, né? Enfim, você implanta ali, aí você tem uma série de metabólitos que são medidos ali em tempo real, né? Então, você vai ter muita coisa, mas eu acho que o grande desafio é como é que você concatena, incorpora tudo isso em benefício, em conjunto com a pessoa, né? Então, a gente veio de uma época em que você tem muitos recursos, mas do ponto de vista de cultura até, isso é estranho para as pessoas, né? Não adianta você ter a ferramenta se ninguém usar, né? Então, eu acho que as ferramentas digitais, elas vêm com uma visão mais cultural das pessoas mesmo, as pessoas incorporando as ferramentas digitais, e elas ajudam a construir esse ecossistema, né? Uhum. Então, é assim que eu enxergo. Não é nada do ponto de vista de ferramenta disruptiva, mas é uma mistura da cultura, das pessoas perceberem o smartphone, né, utilizarem e incorporarem isso nos seus cuidados de saúde. A própria adesão do paciente é uma disruptura. Com certeza. Porque desde o século XIX isso não ocorre. Quer dizer, o paciente está perdido numa esfera diferente. Então, o fato de o paciente ser atraído, aderir, gostar e participar e se sentir mais protegido é uma disruptura. Quer dizer, você ainda tem um grande caminho a perseguir, porque se você for na base da pirâmide, isso ainda é raro. Mas ele já tem o ferramental, ele já tem o smartphone, ele já tem os aplicativos, ele já tem WhatsApp. Tem WhatsApp, quer dizer, ele já tem um pouco daquilo que será útil para ele desenvolver uma afinidade, né, com a sua jornada. Eu acho assim, a jornada do paciente, quer dizer, essa caminhada é um pouco de sedução. Você deve saber disso. Quer dizer, você tem que seduzir. Aliás, não só o paciente, como o médico também. Sem dúvida.
eu estou aqui, eu estou pronto para fazer esse processo, e eu acho que as operadoras deviam ter elementos, né, para fazer parte dessa sedução, entendeu? Olha, vamos fazer um pacto novo, diferente, enfim, em cima dessa jornada. Que é o que o Reino Unido vai fazer. Ele não vai perguntar para ninguém lá se quer ou não quer, entendeu? Ele vai fazer isso em termos de regulação. Uhum. Eu estava falando sobre jornada de paciente, né? E eu tenho que contar uma coisa engraçada aqui, que o meu médico, Dr. Carlos Rubini, vou dar uma mensagem para ele. Eu estava em casa outro dia, ele me ligou, ele estava no trânsito, meu médico há 35 anos, ele disse assim para mim, olha o que é exemplo de jornada, de acompanhamento da jornada do paciente. E ele falou assim, olha, eu assisti o seu programa. Ele é meio, né, ele não é uma pessoa, ele assistiu o seu programa. Eu falei, oh, que bom, que maravilha. O que você achou? Ele falou assim, você está precisando de um fonoaudiologista. O que é um fonoaudiólogo? Você está precisando de um fonoaudiólogo. Mas por quê? A sua respiração entre a terceira parte e a quarta parte, quando há um... Deu uma aula no telefone, falei, mas você, e o temário? Eu falei, não, isso não me interessa, interessa que a sua respiração... Eu falei, pô, isso é telemédico, isso é telemedicina, um abraço, Rubini, isso é visão de acompanhamento da jornada do paciente. É incrível. Eu preciso dar aqui uma visão dinâmica sobre o que está acontecendo no mundo em função dessa nova expectativa de que os dados sejam mais utilizados em todas as áreas, seja na medicina preventiva, preditiva, personalizada, enfim. Uhum. O governo norte-americano, a Casa Branca, publicou agora no mês de março um relatório chamado Bold Goals for US Biotechnology and Biomanufacturing. Uma posição formal do governo. Leia o relatório vai estar lá no nosso content page, acesse o content page. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando terminar as 12 sessões, vai desaparecer o content page. Não é punição, não. É porque a gente não pode ficar lá o tempo todo. Então, eu sugiro que vocês armazenem esses dados, porque para mim acessar esse dado foi um parto, tá certo? Então, ele vai estar disponível lá, o link para vocês fazerem esse acesso. O que diz o governo norte-americano agora em março de 2023 sobre o futuro dessas relações de dados com a biotecnologia? Eu citei aqui algumas, eu peguei algumas, eles dizem assim, até 2028, daqui a 5 anos, alavancar sensores capazes de gerar dados para identificar pelo menos 10 bioindicadores de saúde de última geração que possam ser utilizados para a prática da medicina preventiva. Entendeu isso? Você que está trabalhando em medicina preventiva, esses caras vão injetar um monte de dinheiro, parece que são 100 bilhões de dólares que vão ser injetados nesse projeto aqui. E eles não injetam na estrutura pública, eles injetam na estrutura privada, eles injetam nas companhias, tá certo? E se injeta lá, fica tranquilo que se os caras colocarem em 2027 um produto novo lá, no dia seguinte ele está aqui. Até porque as grandes multinacionais americanas estão no Brasil. Outro dado, até 2028, coletar medidas multiômicas, né, genoma, proteoma, enfim, em grandes cortes populacionais dentro dos Estados Unidos, obtendo dados para diagnóstico e manejo de pelo menos 50 doenças de alta incidência no país. Esse é um problema da fragmentação norte-americana, tá certo? Porque são 50 estados, cada estado tem uma prioridade diferente, cada estado tem uma patologia da moda, entendeu? Enfim, e você vê, quando todas elas emergiram ao mesmo tempo, foi no caso dos opioides, aí virou um pânico nacional. Mas essas 50 doenças, patologias mais incidentes, elas vão receber um reforço de investimento para suportar os avanços desproporcionais. Não vamos esquecer que os Estados Unidos passa por um grave problema, não do sistema de saúde como um todo, mas do sistema previdenciário, tá certo? Eles vão passar por um problema grave, a expectativa de vida deles está diminuindo, enfim.
Outro exemplo, até 2028, alavancar a rede nacional de laboratórios de produção de bioterapêuticos, aumentando em 10 vezes a velocidade de fabricação de 10 terapêuticas mais comuns prescritas no país. Tem ideia disso? Em 5 anos, aumentar 10 vezes o volume de biomanufatura? E a outra é, até 2043, portanto, daqui a 20 anos, integrar inteligência artificial e aprendizado de máquina em rede nacional, gerando dados para aumentar em 10 vezes a velocidade da descoberta de novos medicamentos. Você vai falar assim, se fosse no Brasil, diz assim, isso é protecionismo com a indústria farmacêutica. Lá não. Lá os caras falam, olha, vamos baixar aqui a bola porque a coisa tá difícil. Então, esses dados aqui, a coleta desses dados é de extrema importância dentro da plataformização da saúde dos Estados Unidos, que é multiplataforma, você sabe disso, quer dizer, os caras estão se reunindo agora mas se você tem uma ideia, só 16% da cadeia americana de saúde privada é interoperável. E a lei das curas é de 2016, quer dizer, os caras não estão patinando, né? Ana, você é coautora desse livro aqui, ó, Ciência de Dados e Inteligência Artificial na área da saúde, onde você descreve um pouco das aplicações práticas, depois eu mostro novamente, tá? Das aplicações práticas das ciências de dados. O livro é muito interessante porque o capítulo que ela participa tem uma visão muito prática e de modelagem para você atuar em medicina preditiva. Nesse sentido, eu vou perguntar para você, qual cenário você percebe, né, que seja factível para médio prazo, 3 a 6 anos, né, dentro da cadeia de saúde, para alavancar a medicina diagnóstica em função da demanda crescente, né, que qualifica o atendimento no setor. Quer dizer, essa prática de medicina preditiva, essa prática de análise de dados, né, ela só tem a crescer. E o futuro é um componente importante no que vem pela frente. O que você acha desses 3, 6 anos, para onde nós vamos? Bom, segundo o Eric Topol, né, que eu sei que você gosta dele também, né, a gente está num momento único da medicina, né? Então, você tem genômica, biosensores, os wearables, smartphones, você tem aí uma gama de elementos que estão gerando uma quantidade exponencial de dados. Sim. Que é o que você acabou... Eu tenho até dificuldade de processar, sabe? Quando você lê ali, eu falo, meu Deus, pera que eu já me perdi aí no meio do caminho. Ou seja, se você não tiver ferramentas de inteligência artificial, como é que você vai processar ou tirar algum benefício desse dado? Porque, veja bem, é muito importante a gente entender também que não significa que o dado é gerado imediatamente, que ele precisa ser usado imediatamente. Então, você tem que ter essa separação, inclusive, né? Você dosou ali, saiu um dispositivo novo que dosa isso aqui, mas peraí, eu não preciso ver isso toda hora, todo dia. Então, essa hierarquização das informações, ela é impossível se você não tiver ferramentas de inteligência artificial, né? E essas ferramentas ajudam a posicionar a gente dentro do ecossistema de saúde, certo? Esse ecossistema de saúde, ele pode trazer um benefício para a gestão de saúde populacional incalculável. Porque pensa bem, com essas ferramentas, a partir do momento que você consegue hierarquizar o cuidado, porque você vai conseguir separar o que é realmente urgente e que precisa de um atendimento presencial, ou que pode ser resolvido muitas vezes pelo próprio paciente, desde que ele se sinta confortável. Ele pode procurar alguém se ele quiser. Mas a nova geração que está vindo aí, ela não quer mais falar com ninguém. Então, assim, isso muito da nossa geração, mais antiga, mas essa geração... Você já tem uma base instalada no TikTok ou não? Não, ainda que eu saiba não, viu? Não sei. É incrível, mas né? É incrível. Então, eles têm uma tendência a buscarem por conta própria as respostas. Eu acho que você quer saber, eu acho isso muito bom, desde que a base seja boa, tá? Desde que a informação não seja fantasiosa, fictícia. Então, acho que tudo isso trabalha muito no acesso.
Então, olha que coisa bacana, né? Você começa a levar informações de qualidade, de acesso para as pessoas que não tinham antes. Isso é incrível. Tem um lado ruim? Tudo na vida tem um lado ruim, né? Agora, são 400 milhões de pessoas, segundo a OMS, que não tem no mundo que não tem acesso à informação. Então, olha o potencial que isso tem. E nós estamos aprendendo, sabe? Às vezes você fala, era um aplicativo, né? Eu estou nessa jornada de tecnologia há 24 anos, então eu fui acompanhando todo esse processo. Você fala, uau, agora é na bala de prata. Aí você vê, peraí, não cabe no celular das pessoas, principalmente para quem você dá acesso. Aí você vem o WhatsApp, enfim. A gente vai ter que aprender como usar essas ferramentas justamente para hierarquizar, né? E conseguir melhorar o cuidado, né? Para quem pode receber uma informação via digital, essa informação vai digital. Para quem precisa do contato presencial, do super especialista, a ideia é que a hierarquia ajude, que essas pessoas tenham esses contatos na medida da necessidade. Você acha que em 2029 você vai estar lá na sua casa e você vai receber um alerta do seu smartphone ou do seu sensor dizendo, nós pegamos aqui os seus sinais vitais dos últimos 2 dias e identificamos uma preventividade que você precisa atuar. Então, aqui, alimentação, sai daqui, vem para cá, esforço físico, sai daqui, vem para cá. Você acredita que isso é possível? Quer dizer, que essas ferramentas fiquem online, ou como eu disse outro dia, on-life, quer dizer, façam parte da sua vida? Assim, Guilherme, eu acho que essas coisas já existem, tá? Quando a gente olha um Apple Watch, por exemplo, né, que você capta ali as fibrilações atriais, né? Você tem no seu celular, seja Android ou seja iOS, se você baixar qualquer programa ali, você tem os alertas. Então, o que eu acho que falta é a conexão porque isso é muito da gente, né? É a gente como pessoa. Sim. Eu não estou ligada a um sistema, sou eu que estou ali. Sim. Né? Eu até tenho dificuldade, porque há tantos anos que eu uso, né? Comecei com o Fitbit lá atrás, né? E aí você vem... Isso. Então, assim, as ferramentas, elas existem. Agora, como você conecta isso com a rede e mais, no momento que isso é realmente necessário, eu acho que isso é uma curva de aprendizado. Mas eu acho que assim, a velocidade que isso está acontecendo, ela é muito maior do que a gente pode prever. Então, eu acredito, sim, que em 2029 já haja algum tipo de conexão nesse sentido. Aqui tem uma questão, né, que eu já falei aqui em outras sessões, né, que envolve a credibilidade do agente. Quer dizer, a última pesquisa que eu dei do Datafolha sobre credibilidade e da ANAP também, eu fiquei horrorizado, né? Quer dizer, à medida que os anos passam, você vai perdendo a credibilidade nos 2 sistemas, no sistema suplementar e no sistema público. Né? E por vários motivos, às vezes nem só por culpa deles, por vários motivos. Até a ignorância está nesse contexto. Né? Mas a credibilidade de você receber uma informação que seja personalizada, que deu um batimento lá, principalmente para patologias crônicas, né? Deu um batimento lá na central, ele falou, olha, esquece a maratona que você vai correr aí, então, você está na iminência de ter um AVC, o seu problema não é emagrecer, o seu problema é um AVC. Eu acho fantástico a credibilidade de você poder aceitar essa informação como sua, como um ativo seu para você conseguir, enfim, todo o esforço feito nessa direção. E aqui no CES 2023, que houve em janeiro, talvez o maior evento de tecnologia, vocês veem que eu gosto de fugir aqui do microfone, né? Aliás, eu não gosto do microfone, esse aqui é o grande problema, né? E no CES foi discutido na área de saúde, né? 95% dos dados do mundo hoje, eles vêm da área de saúde, né? Aí você pergunta assim, mas o que todo mundo faz com esses dados? Nada, faz muito pouco.
Quer dizer, eles estão acumulando storage em todos os seus países e é feito muito pouca coisa. Nesse sentido da utilização dessa massa de dados, inclusive porque o seu livro fala muito disso, né? Qual seria uma das principais transformações que você percebe nos próximos anos, talvez 10 anos, né? que possa impactar, né, o máximo possível a base da pirâmide? Aqueles que, de certa forma, têm maiores dificuldades são os esquecidos, né? Os maiores na área de saúde, eu não me canso de dizer que são os esquecidos, né? Então, o que você acha que virá de transformação para produzir valor nos próximos 10 anos em quantidade para atender as demandas que estão em curso? Acho que para pegar assim o seu exemplo, né, para a gente trazer assim para o mundo prático, eu não acho tão simples você dizer quando a pessoa vai ter um AVC. Pode ser que eu me surpreenda, amanhã apareça, tá? Que a gente está nesse, né? Mas eu costumo dizer, a saúde ela é complexa, né? É como você falou, tem fatores emocionais. De repente eu tô com uma dor e não é porque eu tô tendo um infarto, tô com uma dor no peito porque eu tô triste, ou porque, enfim, a quantidade de fatores inclusive, que interferem. É exógeno, sem né? dúvida. O seu encontro com o mundo é horrível. Exato, né? Exato. Então, assim, é muito difícil, sabe? Mas, como eu costumo dizer, que eu aprendi com uma pessoa que trabalhava comigo, eu repito até hoje: bois se comem bife, certo? A gente tem 2 problemas para resolver. A gente tem o problema do acesso e a gente tem o problema do custo. Então, pelo menos isso é a minha visão, tá? Você tem que escolher as jornadas que você vai querer resolver, porque se você resolver um problema só do acesso e não resolver do custo, você não agregou valor para o mundo atual. Todo mundo sabe o que está acontecendo aí com as operadoras, todo mundo sabe. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, quando você escolhe jornadas, eu acho que isso tá bem perto para acontecer nos próximos 10 anos, tá? Então, por exemplo, a gente pode prever, vamos pegar aí ortopedia. Ortopedia, quando você olha, geralmente, a saúde como um todo, principalmente saúde privada, ela é um ofensor de custo muito grande. Sim. Certo? Por outro lado, ela é mitigável. Esse custo é mitigável, porque eu posso evitar que cirurgias desnecessárias, não as necessárias, aconteçam. Então, se eu olhar para esse espectro dessa jornada, eu consigo acompanhar a pessoa que está com lombalgia. Entendeu o raciocínio? Sim. Então, assim, não sei se vai ter um AVC amanhã, essas doenças são crônicas, mas, por exemplo, evitar uma cirurgia de coluna desnecessária, assim, isso é totalmente factível. Mas isso é uma visão pessoal, tá? Acho que você tem que fatiar o problema. Se você quiser resolver todos os problemas de uma vez só, você tem dificuldade. E aí você vai criando essas jornadas, vai escolhendo os problemas que você vai resolver, e uma hora você vai estar com isso, com todo, principalmente os principais ofensores mapeados, tanto para a saúde quanto para o custo. E aí o próprio médico vai poder decidir, né, em função da saúde, não da doença. Esse é um problema Exatamente. Que nos persegue, né? Inclusive persegue também lá no Reino Unido. Eu acho que nos próximos 10 anos nós seremos outros, Ana. Nós seremos outros. Eu não sei o que nós seremos. Nós seremos outros, entendeu? Nós seremos difícil dizer, entidades, principalmente na área da saúde, porque a velocidade das pesquisas, da velocidade... Eu estou escrevendo agora um texto, um paper, sobre 15 inovações publicadas, evidenciadas em artigos científicos. Não acredito, quer dizer, você vai poder fazer uma quantidade enorme de diagnósticos pela saliva, pela respiração, pelo olfato. Quer dizer, no fundo, quer dizer, essa ciência básica, essa ciência
que nós não fazemos no Brasil, né? Nós não fazemos ciência básica, mas essa ciência é agregada a nós, e aí a gente pode, tanto os prestadores de serviço como as health techs, as startups, pode extrair daí uma série infindáveis de operações, aplicativos, serviços, né, em que você pode resolver esses layers que você disse, essas jornadas que você disse. Porque eu acho muito, muito interessante o que você falou. Quer dizer, a jornada não é uma linha infinita, né? A jornada tem que ser uma linha finita. Isso, né? Quer dizer, exatamente. daqui até aqui. Então, outro dia eu estava conversando com um cara de milhagem, né? Diretor de uma empresa de milhagem. Ele falou, olha, a milhagem é daqui até aqui. Quer dizer, ou você ocupa isso, pega essa milhagem, faz alguma coisa com ela, ou passou a milhagem. Né? Você esqueceu o problema. Você tem que passar para outro nível de atenção, né? Outro nível de identidade. Ana, eu vou falar agora sobre perfectibilidade. Essa palavra linda, perfectibilidade, que vem do inglês perfectibility, e refere-se à nossa capacidade de sempre avançar, de sempre aprender, de sempre estar em contínuo avanço, sempre buscando a excelência, sempre buscando a tal perfeição, né? Buscando esse tipo de... E essa palavra está sendo introjetada na nossa vida até por causa das ferramentas digitais. Quer dizer, elas te emulam a você, no dia seguinte, fazer um pouco mais do que você fez no dia anterior. Quer dizer, isso não é novo, isso veio lá do Iluminismo. Rousseau, Voltaire, Diderot, todos esses caras estudaram. Mas quem realmente caprichou na ideia de perfectibilidade foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Perfectibilité. Por quê? Porque ele provou, né? Se você ler o livro dele, você vai se convencer disso, né? Sem nenhuma ciência, ele provou que a perfectibilidade é uma essência natural do ser humano. Ele já nasce com isso. Quer dizer, ele já é, quer dizer, enfim, um cavalo, ele não quer ser melhor, ele quer sobreviver. Quer dizer, ele não tem esse apogeu de falar uma barata. A única coisa que ela pensa é em se sustentar para sobreviver. O homem, não. O homem tem essa essência natural, ele chama, inclusive, de capacidade inerente. O termo é dele, capacidade inerente, que eu chamo de essência por causa da natureza humana, que poderia levar-nos, né, a ser continuamente melhores. Se você estudar um pouco a civilização, você vai ver que isso, de certa forma, acontece. Eu não sei se é uma característica inerente, quer dizer, se a gente já nasce com isso, mas com certeza a civilização deste século ela está muito mais integrada na ideia de perfectibilidade. Nesse sentido, eu preciso perguntar para você uma coisa que tem a ver com o futuro, porque a perfectibilidade, ela, de certa forma, ela só pode existir se você tiver um engagement com o futuro. Né? O futuro é que, se você viver no passado, você pode esquecer perfectibilidade. Você não vai conseguir isso. E, nesse sentido, eu vou perguntar para vocês. Quais são os caminhos, as direções, os drivers que vocês, do grupo Fleury, buscam essa perfectibilidade? O que o futuro deve esperar do Fleury em perfectibilidade? Se você pegar as 50 maiores empresas do mundo há 20 anos atrás, você vai ver que desapareceram muitas, a maioria desapareceu, porque a busca da perfectibilidade foi trocada pela busca da conformidade. Quanto mais eu estiver conformado aqui na minha zona de conforto, eu não vou preocupar com isso. Então, o que vocês imaginam sobre, no futuro, como é que vocês vão responder a essa perfectibilidade? Pergunta dificílima, viu? Não sei se vocês vão cortar essa pergunta depois, mas essa pergunta é muito difícil. Eu gastei um tempo enorme para preparar ela. Eu adorei a pergunta, porque eu acho que para o Grupo Fleury, isso é uma obsessão. A gente não estaria aqui conversando sobre saúde digital, Guilherme, se o Fleury não tivesse essa visão. Então, eu acho que isso se desenha
desde a forma como a medicina diagnóstica ela é feita e, por exemplo, você tem recursos hoje que permitem com algoritmos de inteligência artificial, que a gente consiga, em alguns tipos de exame de tomografia, por exemplo, saber se o risco ali de tromboembolismo pulmonar é maior e ela passa na frente para análise. Você percebe que isso já é uma hierarquização do cuidado, né? Então, cada vez mais eu estou aperfeiçoando a forma e ajudando o ser humano a utilizar o que ele tem de melhor, que é o conhecimento dele, porque assim, eu brinco, viu? O médico gosta de coisa difícil. A gente foi formada para coisa difícil. Então, muitas vezes você olhar o banal, que é muito simples, não te dá aquele calor no coração. A gente gosta daquelas coisas assim, né? Quanto mais desafiador, então pensa bem, você está dando para o médico o que ele gosta de fazer, entendeu? E deixando o que não precisa de tanta energia cerebral para o auxílio da tecnologia. Então, eu acho essa questão da perfectabilidade que você trouxe, isso é a cara do Grupo Fleury e é uma coisa muito bacana que a gente percebe, né? Essa mudança de jornada, como é que eu posso fazer melhor? E eu acho que outro ponto muito importante disso que você está falando é o acesso, né? Hoje o Grupo Fleury, ele tem muito forte a questão de ESG. A busca é para como é que eu posso levar, através da tecnologia, com a ajuda da tecnologia, uma saúde de qualidade para pessoas que hoje não têm acesso. Então, para mim, né, pessoalmente, acho que são 2 super exemplos de como é que você busca ser melhor. Eu não quero ser melhor só para um segmento, eu quero levar isso para outros segmentos que hoje não têm acesso. E a continuidade, né? Quer dizer, eu sempre acho assim, a perfectibilidade tem que ser um hábito. Com certeza. É uma obsessão, né? Isso vem lá de Aristóteles, hábitos, né? Quer dizer, não adianta você ser bom numa circunstância, você ser um cara, se destacar num determinado momento, você pular na rua e salvar uma velhinha, tal, aí você vai, esse cara é mágico, tal. O cara que tem comprometimento com a perfectibilidade, ele faz da excelência o seu hábito. Exato. Outro dia eu ouvi o Clóvis falando sobre isso, quer dizer, o nadador que quer ser campeão, o cara tem que nadar, treino bom é competição boa, se você não treinar bem, você não... Exatamente. Então, a perfectibilidade exige um hábito de excelência contínuo e sofrido, né? Porque disciplina rígida, né? A gente vive num mundo imperfeito. Então, a nossa relação com o mundo é sempre imperfeita. Mesmo que você seja perfeito, o mundo não é perfeito. Então, o mundo te atinge de forma brutal e, às vezes, sai do nosso controle. Eu não posso deixar de conversar com você sobre ChatGPT, tá certo? Não posso... Seria uma heresia eu sair daqui sem conversar com você depois de eu ler o seu livro aqui. Eu vou passar para vocês, vou deixar no content page 2 estudos, mas um estudo interessante chamado The Impact of AI on Developer Productivity. Você vê, os caras já estão fazendo isso. Tá? Eles pegaram lá um grupo grande de desenvolvedores, colocaram desenvolvendo o programa com a generativa e sem a generativa. Então, deixaram os caras fazendo programação, desenvolvendo rotinas, enfim. E o grupo que usou o ChatGPT teve uma performance 55 vezes maior do que o outro grupo. Até uma coisa curiosa, o Chat não só programa, como programa bem. Eu não sou programador, mas eu conversei com muita gente que fala, olha, os caras... Ele programa bem, não é só programação à toa, né? E um outro estudo chamado Experimental Evidence of Productivity and Generative Tools, né? Que eu vou também colocar lá no content page. Já não esquece disso. Ou você pega lá ou vai sair de lá, tá certo? Isso não é ameaça, é sequestro da sua inteligência.
E ele mostrou que os escrevinhadores, médico é um escrevinhador, mas eu não vou colocar médico aqui, senão os caras vão me matar, tá certo? Mas aqueles que escrevem memorandos, relatórios, documentos, políticas, regulações, leis, enfim, todo esse tipo de gente, eles concluíram com o chat as suas tarefas cotidianas, pegaram uma amostragem muito grande, 37% mais rápido do que a média desses escrevinhadores. Os americanos não chamam. Eu peguei a palavra escrevinhador porque fica mais coerente. Não é só o cara que escreve, o escritor, mas é o escrevinhador também, aquele que escreve coisas cotidianas, né? Então eu preciso perguntar para você sobre que diabos você acha das generativas e o que o ChatGPT 8, tá? Daqui a 3, 6 anos, sei lá quantos anos, mas do jeito que vai, não se iluda, é capaz de sair daqui a 2 anos, tá certo? Como é que vocês estão se preparando para isso? Como é que vocês estão entendendo essa enorme confusão? Isso é muito disruptivo. Então, nós estávamos conversando antes de entrar aqui, quer dizer, a própria OpenAI é disruptiva. Quer dizer, você não precisa baixar nada para acessar, você só precisa do prompt. Ninguém te pede, olha, dê o seu aceite aqui para entrar. Não tem tutorial, não tem nada. E foi direto para o consumidor. Quer dizer, todas as operadoras, as big techs, as grandes empresas, né, devem ter se sentido, enfim, como assim esse cara chega aqui e faz isso? E tem 100 milhões de usuários em, sei lá, em 2 meses. O que você acha? Bom, você sabe que eu sou fã de tecnologia, sim, deixando os aspectos, né, filosóficos aí de lado, eu acredito que a IA generativa vai marcar uma mudança fundamental, tanto na formação dos médicos, quanto no serviço de saúde. Não tenho a menor dúvida disso. E é muito curioso, deixa eu dividir aqui até uma experiência. Meu filho é médico, meu mais velho é médico. Nós temos 30 anos de diferença de formados. E o jeito que ele foi formado foi o jeito que eu fui formada há 30 anos. Isso é incrível. Né? Para e pensa. É incrível. Né? É incrível. E eu acho que o mais difícil é a questão da aceitação das pessoas. É uma questão cultural. Mas eu acho que é uma responsabilidade nossa, porque se você tem a vida de uma pessoa na sua mão, você não pode ter nenhuma vaidade, dizer, não, qual é a ferramenta que vai me ajudar melhor a cuidar do Guilherme? Essa é a minha responsabilidade. É isso. E eu trabalhei muitos anos, montei serviço de residência e tudo, então a gente ficava olhando lá com os residentes, com os alunos, as imagens, né? Você tinha diagnósticos grotescos, errados. Tá certo isso? Então, eu acho que, assim, eu acredito, eu acho que nós temos que ter ética como qualquer coisa na vida. Tudo pode ter um lado bom e um lado ruim. Mas eu sou muito otimista, porque é impossível que uma cabeça humana consiga conjuminar essa quantidade exponencial de informações. Então, eu sou uma fã, a gente observa com a responsabilidade que a gente tem que observar, justamente respeitando direitos autorais, respeitando tudo que está envolvido nisso daí, mas eu quero o melhor. Qualquer ferramenta que me ajudar a tratar você melhor ou levar acesso, ela é muito bem-vinda. Assim, na área de saúde, eu acho que essas plataformas, essas e todas as que virão, né, inclusive as de imagem, né, porque eu já estou imaginando logo os data lakes só para a área médica. Quer dizer, essas ferramentas só para a área médica. Né? E eu acho assim, a primeira conclusão que eu tiro é o mundo subiu a barra. Na área médica, na área... Quer dizer, professor, isso por exemplo. Isso é muito bom. Claro. O professor dava aula tranquilo, a zona que ele estava aqui era tranquila, enfim. Estou falando do professor, inclusive, de ensino fundamental. Mas, com certeza. Enfim, o aluno está aqui, o meu competidor está aqui, eu estou aqui, enfim. Você precisa estudar todo dia? Mas não sei, fim de semana, talvez.
Aí vem essa ferramenta e faz com que todo mundo suba a barra. E há um constrangimento, inclusive por causa desse manifesto que foi colocado, que eu respeito, obviamente respeito, eu acho que as conclusões são boas, tem que regular, tem que legislar, enfim, eu acho que está tudo certo. Só não gosto dessa coisa de vender o fim do mundo. Isso eu não compro essa ideia de para 6 meses, senão o mundo vai acabar. Isso não funciona comigo. Mas o barramento subindo vai fazer com que todos nós melhoremos. Até a marginalidade. Até ele, você falou que tudo tem um lado bom, um lado ruim. É verdade, quer dizer, não vamos ter que ter instrumentos, porque até a marginalidade, a cibersegurança, enfim, tudo isso vai ter que ter uma elevação de padrão, uma documentação sólida para sustentar o que vem pela frente e principalmente na cadeia de saúde. Essa visão de provedor, né, de conteúdo, porque no fundo, Ana, não sei se você concorda comigo, no fundo não, até assim, de cara, né? O médico é um provedor de conteúdo. Sem dúvida. O médico é um provedor de conteúdo, quer dizer, tudo que o médico diz é um conteúdo que é absorvido pelo paciente, ou pelos seus pares, ou pelas pesquisas, né? Ele não inventa nada, ele busca de uma fonte. Isso, a relevância dele está em produzir conteúdo. E aí há um certo desconforto dele também, né? Quando ele vê que o barramento vai subir, quer dizer, o salto vai ter que ser maior, e vai haver aquele cara que já estava falando, pô, agora eu vou dar um tempo, porque eu já adquiri uma expertise. E como aconteceu com o Dr. Google, né? Quando apareceu o Dr. Google, o barramento também subiu. O paciente ia lá, botava os seus sintomas, botava as suas... E quando chegava no médico, ele estava um pouquinho mais bem preparado do que estava antes. O barramento subiu. Quer dizer, essa é a perspectiva, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos esquecer um pouco o lado profissional. O que você acha que isso transforma na sua vida? Qual é a sua perfectibilidade em função dessa monstruosa capacidade nova, disruptiva, de modificar a nossa vida profissional, familiar, nossa vida cotidiana? O que você acha disso? Bom, para mim isso é extremamente animador. Extremamente animador. Talvez até por uma questão de personalidade, né? Eu não gosto muito das coisas quando elas estão ali muito paradas, né? Sim. Eu gosto muito da inovação, mas o que eu vejo e o que me anima enquanto profissional de saúde, que esse DNA que a gente tem, né? É o que eu posso trazer de melhor para as pessoas. Isso é fantástico, gente. Você poder levar isso para as pessoas, você ampliar o acesso. Então, eu não consigo ver. Claro que tem coisas ruins, mas eu vejo muito mais o lado positivo. E é muito curioso o que você falou, você me fez, quando você falou do Google, e eu atendo até hoje, né? Que eu comentei com você, quando você falou do Google, houve esse choque. E eu já achava bom, entendeu? Porque se o paciente vier embasado, certo? Ele tem... Porque assim, ele está com ele 24 horas por dia. Não adianta eu saber o que ele tem. Sim. Quanto mais informação ele tiver, como é que ele saber que a hipófise se conecta com a tireoide? Quais são os... Gente, isso é fantástico. Ele me entende. Né? Ele me entende. Então, eu acho que é esse caminho que a gente está seguindo, sabe? E, sinceramente, eu não me vejo nem um pouco ameaçada. Do ponto de vista profissional, não me vejo. Eu fico feliz, animada, porque vai ter mais ferramenta para eu poder levar coisas melhores para as pessoas, que é esse o meu objetivo final. Ótimo, ótimo. Eu também sou provedor de conteúdo e acho ótimo essa confusão toda. Acho esse pânico, me divirto muito com isso. Ana, a gente está chegando aqui no nosso fim, nosso tempo acabou. Obrigado muito pela tua participação, a generosidade de você ter vindo aqui conversar com a gente. Agradeço também os nossos outros parceiros, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, a Salesforce, a InterSystems e o próprio Grupo Fleury, né? Não esquece do RIMS Hospitalar Fórum 2023, tá certo? Tem aí o cupom, o QR Code para vocês terem um desconto aí de 20%, enfim, é um evento caro, eu tenho que
concordar com isso, mas é uma possibilidade única de você entender um pouco o que vem para 2030. Eu vou fechar aqui, Ana. Eu falei de Rousseau e eu vou fechar com Jean-Jacques Rousseau. Né? Ele escreveu um livro fantástico chamado Emílio, ou Da Educação, em 1762, em que ele reflete sobre a perfectibilidade na educação. Quer dizer, Rousseau talvez tenha sido o emissor das primeiras grandes ideias do iluminismo. Quer dizer, ele foi radiador, né? Ele radiava a enorme força dele. E essa palavra perfectibilidade ele usou nessa obra Emílio, que é uma obra fantástica. Eu não li tudo que ele escreveu, mas essa é uma das melhores obras que ele escreveu. E ele diz assim: a perfectibilidade só pode ser desenvolvida em profusão por meio do concurso de muitas vontades. Não adianta querer ser perfeito se você não jogar o seu melhor lá. Né? O verdadeiro fim da educação não é fazer o homem de hoje, mas o homem de amanhã, a fim de que o homem que virá seja o mais perfectível possível. A perfectibilidade do homem é a fonte de todos os males que o aflige, mas é também a fonte de todos os bens que ele desfruta e vai desfrutar. Ótimo. Perfeito. Obrigado, Ana. Obrigada. Abraço a vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.